Bem, olá a todos e sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Caio César Dalman, sou bolsista de Iniciação Científica ProBIC e venho por meio deste vídeo estar apresentando o meu trabalho realizado juntamente com o professor orientador Daniel Vieira durante o período vigente da Bolsa. O nosso trabalho realizado tem o título de Teoria do Funcional da Densidade, Iniciação, Formalismo e Primeiras Aplicações, certo? Então, o que a teoria do funcional da densidade estuda, né? A teoria do funcional da densidade, ou DFT, é uma das maneiras mais eficazes e mais utilizadas na ciência em geral para estar atacando o problema quântico de muitos corpos. Este é um problema extremamente complicado de estar se resolvendo, né? Porque ele é muito custoso computacionalmente, né? Analiticamente, sem chance de resolver. O único sistema real, que digamos que tem solução, na mecânica quântica, né, quando a gente trata de átomos e moléculas, é o átomo de hidrogênio. A partir dele a gente tem que ou utilizar aproximações ou métodos numéricos, certo? Então, a gente tem aqui, né, a equação de Schrödinger geral para um sistema físico e dá para ver que é um problema extremamente complicado, né? Mesmo com algumas aproximações, como a aproximação de Born-Oppenheimer, que acaba desacoplando os graus de liberdade eletrônicos e nucleares, resolver a equação de Schrödinger diretamente, é, mesmo computacionalmente, não é uma maneira eficaz de estar tratando esse problema, né? Porque conforme a gente vai adicionando elétrons no sistema e vai tratando de sistemas maiores, fica muito custoso computacionalmente e muito demorado para estar resolvendo essas equações. E então, o formalismo de Schrödinger é um formalismo ineficaz, né? E inviável quando a gente quer estudar sistemas com muitos elétrons. Então, para estar estudando sistemas quânticos de muitos corpos, a gente utiliza a teoria do funcional da densidade, certo? Então, o que difere a teoria do funcional da densidade para a teoria quântica de Schrödinger, certo? Na teoria quântica de Schrödinger, a variável-chave, né, a qual a gente utiliza para estar retirando as informações físicas do nosso sistema, é a função de onda, já que na DFT a gente vai estar utilizando uma variável chamada de densidade eletrônica. E a vantagem dessa densidade eletrônica é que ela tem somente três variáveis, né? Ela só tem três variáveis de dependência, comparada com a função de onda total de um sistema quântico, né? Pelo formalismo de Schrödinger, que vai ter três n variáveis, sendo ele o número de elétrons. Então, a primeira vantagem, grande vantagem, já aparece aí. Então, aqui estão as equações de Conchan, que são um sistema de equações, no qual a gente resolve de forma auto-interagente, alterativa, né, para estar resolvendo o problema quântico de muitos corpos, né? E por conta dessas vantagens que eu falei, esse formalismo ele é muito mais prático em ser aplicado a sistemas de grandes corpos em comparação à equação de Schrödinger. Então a gente consegue obter resultados aproximados muito facilmente, muito mais fácil do que se a gente estivesse utilizando qualquer outro método para estar atacando esse problema, né? Então, depois da gente estar estudando teoria, durante o período da bolsa, a gente focou para estar estudando um pouco sobre as publicações, né? A gente se manteve mais na área da, da teoria da função da densidade em sistemas unidimensionais, né? No qual a gente estudou um funcional de densidade de LDA, que é utilizado na área, e a gente resolveu aplicar esse funcional para alguns sistemas para a gente estar conseguindo estudá-los melhor, né? Então, eu vou dar agora uns exemplos de alguns sistemas que a gente estudou utilizando a teoria da função da densidade, né? O primeiro sistema que a gente estudou foi a molécula de hidrogênio, certo? Então, aqui a gente tem um gráfico, né, da energia de ligação pela distância entre os núcleos da molécula. Em roxo a gente tem um gráfico mostrando os resultados que a gente obteve da LDA, e a curva azul é uma curva que a gente chama de exata, né, que é obtida por um método de Monte Carlo quântico, que é um método que a gente utiliza para estar comparando os nossos resultados, certo? Então a gente pode ver que os resultados foram bem próximos quando a gente tá próximo do ponto de energia mínima ali, no qual a DFT ela acaba divergindo por
um valor bem pequeno de energia, né? Em relação à exata, mas embora a gente tenha essa pequena diferença de valor, os resultados são bem próximos, perto do ponto de mínimo. E eles ocorrem no mesmo local para as duas teorias, né? Para as duas formas de abordagem, certo? É, a gente também tem aqui a densidade de probabilidade para a molécula de hidrogênio. Aqui à esquerda a gente tem a separação, né, a densidade de probabilidade para a molécula quando a gente tem a separação de núcleos entre os núcleos de uma unidade atômica. Né? A gente pode ver que os resultados são muito bons e concordam muito bem da LDA com o resultado exato. E à direita a gente tem a densidade de probabilidade para uma separação entre os núcleos de 3 unidades atômicas. Né? Neste caso a gente tem uma divergência um pouco maior dos resultados, né? Como a gente pode ver, os mínimos e os máximos de energia, de densidade, desculpa, eles ocorrem nos mesmos pontos. Porém, a LDA, a nossa que a gente utilizou, ela acaba divergindo por pouco do resultado de Monte Carlo, né? Que é o resultado que a gente está comparando com, certo? Mas embora os resultados não sejam exatamente os mesmos, o custo e o tempo, né, que leva para estar resolvendo esse sistema com a DFT é muito baixo, realmente muito baixo. Então, embora não seja exatamente o mesmo resultado, a gente consegue obter resultados excelentes utilizando a LDA estudada em comparação com os resultados, digamos, exatos, né? E isso é o grande trunfo da teoria da função da densidade, no qual a gente consegue estar resolvendo sistemas extremamente complicados e obtendo resultados muito bons com um custo computacional baixo. Então, era isso. Esse foi um pouco do trabalho que a gente desenvolveu durante o período da bolsa. E era isso, né? Muito obrigado pela atenção.